Bom, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Continuando aqui o livro, tá? O livro texto da disciplina. é, Seguimos aqui pro capítulo 8, tá? Que é a parte de círculo. É um assunto que ele é bem importante também, se eu não me engano, agora nessa segunda parte de elementos. Se eu não me engano, tá? Porque em elementos 1, eu acho que o próximo assunto, se eu não estou enganado, é a parte das funções trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente, tá? Relações Essas relações trigonométricas aqui, tá? E aí, essas funçõezinhas aqui, elas, para você se dar bem, né? Você precisa entender muito bem um círculo específico, tá? Que é o círculo trigonométrico, tá? Então, essa aula de hoje aqui, vai ser importante, né? Que ela já dá um norte de entender essa base aqui dessas funções, seno e cosseno e tangente. Porque elas são funções diferentes das tradicionais que, em vez de você pegar um número real e transformar por uma função, nessas funções aqui a gente pega ângulos e vamos transformar em um número real, tá? Só que para isso a gente precisa visualizar bem as coisas aqui no círculo trigonométrico, tá? Então vamos entender o que é um círculo para no final eu trazer essa aplicação para vocês, tá? Que já serve de base lá para essa parte de elementos, né? Se eu não me engano, essa parte de elementos é essa. Essa continuação da a segunda prova de elementos. Vai puxar para a parte trigonométrica, tá? Bora lá. Bom, vamos falar então sobre o círculo, tá? O círculo. Então, nossa figura geométrica agora é o círculo, tá? A gente passou então pelo plano, né? Que é o nosso universo, né? Temos o plano. Os elementos do plano, a gente tem os pontos, tá? Que geralmente a gente representa pela letra maiúscula. E a gente tem as retas, né? Que geralmente a gente representa pela letra minúscula, tá? Lembrando que uma reta ela é infinita, tá? Ela é infinita, os pontos colineares, né? Pontos que estão eles estão na mesma direção, tá? E a gente tem pontos fora da reta e que pertencem à reta, tá? É... Quando a gente pegar dois pontos, né, e traçar um segmento entre eles, né, a gente tem um segmento, né, que inicia no caso que se inicia no ponto A e termina no ponto B, tá? Então, todas essas coisas que já foram estudadas até agora, elas têm um formato bem linear, né? Bem retinhos, tá? Então agora a gente vai mexer com a figura que ela não é tão retinha assim. No caso, ela é circular, que é o círculo, tá? Uma coisa importante é entender uma certa diferença. Círculo e circunferência, tá? São coisas diferentes. O círculo, que eu vou já definir para vocês, é o seguinte: é essa figura geométrica aqui, né? Só que o círculo é o seguinte, é só os pontos aqui da borda, tá? É só os pontos da borda. Já a circunferência não. A circunferência é todos os pontos da borda, mas também os pontos interiores, tá? Então esse aqui é um círculo. O círculo a gente olha só para a borda e a circunferência a gente olha tanto para a borda como também os pontos interiores, tá? É toda essa figura aqui circular, beleza? O círculo não, é só os pontos interiores. Como é que a gente faz um círculo? Fácil. A gente fixa um ponto de origem, tá? Vou fazer aqui um rascunho e depois botar ali. A gente fixa um ponto, a gente chama de origem, tá? E aí a gente traça uma certa reta, um certo segmento, quer dizer. Beleza? O que a gente faz agora? A gente pega esse segmento e dá um giro nele de 360 graus, tá? Aí vai formar algo assim, né? Ó. Ignore o meu desenho que não ficar tão circular, tá? Porque eu tô fazendo aqui na mesa e não fica tão retinho, não fica tão circular, quer dizer. Tá? Então o círculo é isso, tá? A gente pega um ponto, né? Traça um segmento a partir aqui desse ponto, tá? E faz um giro. Aí quando girar, né? A gente está pegando justamente esses pontos aqui da borda, tá? Ou seja, todos esses pontos aqui da borda, em relação ao centro,
eles têm a mesma distância, tá? Eles têm a mesma distância porque é justamente isso. Eu formei eles a partir da distância do centro, né? Por esse segmento aqui, ó, tá? Então a definição é essa, definição de um círculo. São esses pontos aqui, tá? Que eu vou chamar de... Geralmente a gente chama o círculo com a letra C maiúscula, tá? Então eu vou botar assim. Então o círculo C são conjuntos dos pontos X, que pertencem a um certo plano, tá? E eles são definidos assim. Quem são esses X? Os X são os pontos que a distância do O, né, até eles vai ser sempre constante, vai ser sempre a mesma. Vou chamar essa distância aqui de R. Então, o círculo C, né, o conjunto de pontos, tá o que? A distância de X ao centro, que é o O, né, ao ponto O, é sempre igual a R, tá? O R, ele é um número positivo, tá? Beleza? Então, todo mundo aqui, que a distância de X até o centro é sempre R, pertence aqui ao círculo, né? Pertence à nossa borda aqui, tá? Por exemplo, o que é que esse ponto aqui de verde? Por que ele não pertence ao círculo? Porque é... Porque é, pessoal. Visualmente falando. E aí, vocês ficam tudo calado. Porque é... Por que que o ponto C ele não pertence... O ponto verde ali, que eu desenhei agora há pouco. Esse. Por que que ele não pertence ao círculo? É porque os pontos têm que estar na borda, professor. E ele aí está dentro, ele não pode estar fora nem dentro. Tem que estar em cima da borda. Ou não? Sim, sim, tá certo, né? Como eu expliquei, os caras estão na borda, né? Mas tá certo. Mas olhando aqui para nossa definição, né? Para um ponto ele pertencer ao círculo, a distância dele até o centro, né? Tem que ser igual a R, né? O R é o tamanho desse segmento aqui, ó. Então se a gente pegar esse ponto verde e tomar a distância dele do centro até ele, né? Que vai ser esse pedacinho aqui. A gente vê que esse pedacinho aqui, ó, ele não vai ser o tamanho R aqui, né? Não vai ter o mesmo tamanho. Se ele não tem o mesmo tamanho, né, de R, então quer dizer que esse ponto ele não tá no círculo. Aqui no caso essa distância aqui do centro, do ponto O até o ponto verde, é menor do que R, né? Todo mundo que está dentro do círculo aqui, né? Essa distância é menor do que R. Se eu pegar um cara agora que está fora, a distância dele até o centro vai ser o quê? Maior ou menor? Que é? Maior. Maior, 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 maior. Isso, maior, né? Então a gente quer só os pontos que a distância do centro até eles, né, sejam constantes, seja igual a um certo número, no caso R, tá? Então esse que é um círculo, tá? Então aqui, esse ponto, ó, só botar aqui as nomenclaturas, né? Que a gente chama de centro, tá? E essa constantezinha que limita a distância, né? A gente chama de raio, tá? Tô botando um R aqui, mas você pode botar qualquer letra que você quiser. Tô botando um O, pode botar qualquer letra que você quiser. Beleza? Beleza, né? Então isso que é um círculo, tá? Deixa eu desenhar aqui novamente. Então um círculo C, né? O círculo C é o conjunto de pontos, tá? Se esse ponto X pertence ao C, né, o nosso círculo, quer dizer o seguinte, quer dizer que a distância dele até o centro aqui é igual a R, tá? Qualquer cara que está no círculo aqui, a distância dele, esse cara está no círculo. Isso significa o quê? Significa que a distância dele até o centro aqui é R. Beleza? Então é isso que a gente chama de círculo, né? Esses pontos aí que estão na borda, tá? Aí a gente tem umas outras nomenclaturas, né? A gente tem essa distância quando é igual, né?
a distância do centro até a borda, né? É o raio, né? A gente tem a noção de corda e de diâmetro, tá? Corda é o seguinte, corda vai ser qualquer segmento, tá? A gente vai fazer o seguinte, pega dois pontos no círculo, tá? A gente pega dois pontos aqui no círculo, pega esse, ponto A, aqui pega o ponto B, qualquer lugar que você quiser. Uma corda é pegar dois pontos do círculo e traçar um segmento entre eles, tá? Então, isso aqui é uma corda. Pegar dois pontos do círculo e traçar um segmento entre eles, beleza? Isso que é uma corda. Aí no caso específico que quando a gente pegar dois pontos, agora eu vou pegar o ponto C e o ponto D. E aí esse segmento tiver pera aí. Vamos lá. Quando eu pegar dois pontos do círculo, tá? Eu traçar um segmento entre eles e esse segmento passar por cima do centro, tá? Passar pelo centro. Isso aqui a gente vai chamar de diâmetro, tá? Então nesse caso aqui, o segmento CD é o diâmetro, tá? E aqui no caso, o segmento AB é uma corda, tá? Por que o segmento AB ele não é uma corda? Porque ele não passa pelo centro, tá? No caso, o segmento CD ele passa pelo centro, então ele é um diâmetro. E um detalhe, né, que vocês podem ver, que quando é um diâmetro, né, ele passa pelo centro, ou seja, ele é um segmento que dá pra gente calcular diretamente a sua medida, tá? Eu sei que por um lado, de C ao ponto O é R, né? E do ponto O ao ponto D também é R, né? Porque são pontos que estão na borda. E estou fazendo a distância deles até o centro. Então o diâmetro, né? Uma outra forma da gente ver é um segmento que é duas vezes o raio. Tá? Já a corda não. A corda é um segmento que é menor do que o diâmetro, tá? Ela é menor que o diâmetro. Não é exclusivamente duas vezes o raio. É menor do que o diâmetro. Tá? Se for maior do que o diâmetro, o que acontece? É porque esse segmento está fora do círculo. Tá? Então qualquer segmento que eu cruzar ali no círculo, né? Isso aqui é sempre menor do que o diâmetro. Só vai ser igual justamente quando esse segmento passar pelo centro. Tá? Então o diâmetro é duas vezes o raio. Beleza? Beleza, né? Isso aqui são noções que todo mundo já conhece, né? Bora lá. Depois, né, o livro fala o seguinte, ele dá umas proposições, ele dá umas referências, tá? Deixa eu ver aqui o que é importante. Né? Ele fala só de interseções, né? Bom, deixa eu desenhar aqui um círculo novamente, né? Aí ele fala o seguinte, né? Ele fala de uma reta, né, perpendicular ao círculo, uma reta R, tá? Ela vai ser perpendicular ao círculo quando, opa, deixa eu só mudar aqui a nota, chamar essa R de S. Então uma reta S, tá? Ela vai ser perpendicular ao círculo quando ela for perpendicular ao raio, tá? Ou seja, o raio e a reta, né, tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então essa reta R aqui, ela é perpendicular ao círculo, tá? Lembrando que isso aqui é a notação de ser perpendicular, tá?
Professor, você pode repetir o vídeo de novo? Tá, eu só tô dando umas nomenclaturas, né? Aqui no caso é o seguinte, de interseções, tá? Se uma reta ela tocar só uma vez um círculo, ela vai ser perpendicular ao raio, tá? Perpendicular no sentido de fazer um ângulo de 90 graus. A reta e o raio, tá? Então, no caso, uma reta vai ser perpendicular a um círculo, né? Ou seja, vai ter um ponto, só tem um ponto de interseção quando formar um ângulo de 90 graus, né? Quando for perpendicular, tá? Aí quando não é perpendicular, aí temos duas situações. Ou ela não toca, tá? Ou ela não toca, ou a reta não toca o círculo, ou então ela toca o círculo em mais de um ponto, né? Ou seja, 2. Tá? Aí vocês veem que no caso aqui não tem como o raio e a reta serem perpendicular, tá? Só vai ser perpendicular formar um ângulo de 90 graus quando tocar o círculo somente em um ponto, tá? Beleza? Deixa eu apagar aqui. Tá. Aí tudo isso aqui, pessoal, tem no livro, tá? Eu só tô dando uma resumida para vocês, tá? Os principais aqui resultados. Aqui vocês têm mais detalhado, tá? Na altura do campeonato, né? Como vocês estão vendo nas provas, o professor não está cobrando muito aqui as demonstrações, tá? Então é importante mesmo só aprender os resultados mesmo das proposições e dos teoremas, tá? Não precisa ficar tanto focado na demonstração, não. É bom entender a demonstração, né? Mas por enquanto, né, na altura aqui, que já está quase encerrando, só fixe mesmo nos resultados, né? Nos enunciados das proposições e dos teoremas, tá? Beleza. Aí vamos entrar nessa parte aqui de arco, tá? De arco. Bora lá. Vamos entender o que é um arco. Bora lá. O arco é o seguinte, né? A gente sabe que os círculos são os pontos que estão na borda, tá? Aí a gente faz o seguinte, a gente faz uma certa limitação. A gente pega dois pontos aqui do círculo, tá? A gente pega dois pontos do círculo, digamos aqui o ponto A e o ponto B. E aí a gente vai olhar para os pontos na borda que estão entre esses dois pontos, tá? Vocês observem que tem dois lados, né? Tem para cá, né? Tem esses pontos aqui que estão entre A e B. E tem esses pontos ali lá do outro lado, né? Que estão entre A e B. Tá? Então essas limitações aqui, tá? Tanto que eu fiz aqui de vermelho e de roxo, tá? É o que a gente chama de arco. Então, em outras palavras, o arco é um pedaço da borda, tá? Ou é um pedaço ou é toda a borda, tá? Então é só, por exemplo, a gente tem dois arcos, né? A gente tem esse arco menor e a gente tem esse outro arco aqui maior, tá? Então, quando a gente pega dois pontos ali no círculo, né? A gente forma dois arcos, tá? E, geralmente a gente tem um menor e tem um maior, a menos que os pontos eles estejam bem no diâmetro, a gente tem dois arcos iguais. Mas quando eles não estão no diâmetro, né? Sempre vai ter um arco menor e sempre vai ter um arco maior. Tá? Beleza? Então o arco é isso, gente. É só uma parte da borda. Tá? É só uma parte da borda. Aí isso aqui vai ser importante, como eu falei, né? Eu vou dar para vocês logo uma aplicação. Como eu falei lá na parte da trigonometria. Vocês lembram da função seno, cosseno e tangente? Lá do ensino médio. Quem é que lembra? Eu não me lembro que eu comi meio-dia, professor. Valeu o cosseno.
Há mais de uma década, não lembro mais não. Mas vocês já viram, né? Canta a musiquinha aí, Alberto. Vai, descendo, coçando aí, vai, pra gente. Não, a musiquinha deixa pra quando a gente for realmente explicar o que é o seno, cosseno, né? Mas assim, Não, mas tem uma base, tem uma noçãozinha do que é, tem uma noção. tem o que é, né? Então, assim, é uma das ferramentas muito importante na matemática, tá? Porque ela serve principalmente para a gente calcular distâncias, né? Principalmente distâncias bem grandes, tá? Então, o pessoal, por exemplo, tem esses cálculos hoje em dia. Você, por exemplo, sabe a distância daqui da Terra até um planeta qualquer, né? Sabe que essa distância aqui é gigantesca, né? Vamos pegar aqui a distância da Terra à Lua. Essa distância aqui é aproximadamente 350 mil quilômetros. Aí como é que os caras sabem essa distância aqui, né? Então, antigamente, os caras já sabiam essa distância aqui já bem antes da tecnologia que a gente tem hoje, tá? Então aqui foi usado só matemática, tá? Só matemática. Hoje em dia a gente tem bem mais precisão desse número, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue mandar satélite, consegue mandar um monte de coisa lá e a gente tem esse valor mais preciso. Mas antigamente o pessoal tinha esse valor aproximado só usando matemática, né? E uma das formas de usar isso é usar as relações trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente. Elas são relações importantes justamente isso, para a gente calcular distâncias que às vezes são grandes, que a gente não pode chegar e colocar uma reta. Por exemplo, como é que o pessoal calcula a altura de uma árvore, né? Uma árvore grande. Tá? Como é que a gente calcula essa altura aqui? Você pode fazer assim, né? Você pode pegar aqui uma escada e sair aqui botando uma régua até dar uma medida da altura, né? Mas aí a gente pode fazer isso bem mais direto, né? Só usando as relações trigonométricas, né? Por exemplo, o pessoal da engenharia, né? Por exemplo, eles usam o seguinte. O pessoal está aqui, né? O pessoal usa um mecanismo que é tipo assim. Tem tipo aqui um tripé, como se fosse tipo uma câmerazinha aqui. Aí o que é que que é chamado de teodolito, né? O que é que essa câmera faz? Ela basicamente calcula, né? Não a altura, mas ela calcula aqui no caso o ângulo até que a ponta do objeto, tá? Ela me dá esse ângulo aqui, ó. Ela me dá esse ângulo. Se você sabe esse ângulo aqui, que eu vou chamar de teto, e você sabe a sua distância de você até a árvore, que eu vou chamar de D, pronto, você acha que é a altura. Basta você ter um lado, basta você ter um ângulo, você consegue achar, no caso, o outro lado aqui correspondente, tá? Você vai usar, só você tem que saber qual a função trigonométrica que você vai usar. Se é seno, se é cosseno e tangente, tá? Então é justamente isso. O pessoal antigamente quer calcular, o pessoal teve um matemático lá que ele fez o seguinte. Ele provou, né? Ele provou. Tá aqui a Terra. Tá aqui a Lua. Tá aqui o Sol, tá? O pessoal tinha mais ou menos a distância aqui da Terra à Lua, né? Tinha esse valor. E o pessoal também conseguiu calcular, no caso, o ângulo aqui, ó. O ângulo formado aqui entre o Sol e a Lua, tá? Conseguiu encontrar esse ângulo. Aí o cara provou o seguinte, ele provou que a distância do Terra ao Sol era aproximadamente 20 a 19 vezes a distância da Terra à Lua. Ele usou só no caso aqui, no caso, a distância da Terra à Lua, né? Tinha essa precisão. E esse ângulo aqui, formado entre a Lua e o Sol aqui, visto da Terra. Tá? Então ele fez uma relação trigonométrica aqui e mostrou que a distância da Terra ao Sol era aproximadamente 20 a 19 vezes a distância da Terra à Lua. Só mesmo, não vou falar nem no papel, era
era no dedo mesmo, assim, riscando no chão. Ele provou isso. Tá? Como é que ele prova isso? Só usando trigonometria, relações trigonométricas. Tá? Então as relações trigonométricas têm várias aplicações, várias, né? Uma outra aplicação, por exemplo, é, digamos que aqui temos um rio aqui, tá? E aqui você, opa, digamos aqui tem um rio. Aí você está de um lado aqui. E aí do outro lado aqui, opa. Aí do outro lado aqui está a sua, vamos botar aqui, digamos que está a sua namorada. Aí você quer o seguinte, quer atravessar esse rio, né? Ou atravessar ou quer construir uma ponte, tá? Só que aí você precisa saber mais ou menos a precisão dessa distância da margem do rio ao outro. O que você vai fazer? Você não vai sair pulando aqui direto, né? E se arriscar. Você precisa pelo menos ter essa noção dessa distância aqui. Aí como é que você faz para calcular essa distância? Sem usar GPS, sem usar nada. Né? Você pode fazer isso só usando trigonometria. Tá? Só fazer assim. É só, por exemplo, você anda de um lado, ou você anda assim para cima, ou você desce aqui, tá? Digamos que você desce um certo distância, tá? E aí daqui, de onde você parou, você tira justamente esse ângulo aqui, ó, formado aqui, ó, entre você e a pessoa. Se você sabe quantos passos você deu para chegar a esse ponto aqui, e esse ângulo aqui de formação, tá? Pronto, aí você sabe que você consegue achar essa diagonal e você consegue achar justamente a, a distância de você até a pessoa aqui, né? No caso aqui é o tamanho do rio, beleza? Só um lado e um ângulo. Aí você consegue achar esses dois lados aqui, a diagonal e esse lado aqui da horizontal, tá? Então, enfim, tem várias aplicações. Então, por isso que é uma função muito importante, né? Porque ela temos várias aplicações de seno e cosseno tangente. E é uma coisa que vocês vão usar até o final do curso. Então, é muito importante, já daqui da geometria euclidiana, né, de elementos, vocês já terem boas noções de trigonometria, tá? Vocês podem também fazer contas trigonométricas, claro, na calculadora, tá? A calculadora ela tem as funções trigonométricas, mas é importante também saber fazer no braço, né? Sem calculadora. Aí para isso, para fazer no braço, a gente faz rascunho, né? E a nossa principal ferramenta de rascunho é o círculo trigonométrico. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês dessa aplicaçãozinha que é muito interessante, tá? É o seguinte, então eu expliquei para vocês o que é um arco, né? Como é que a gente mede um arco? Tá? A gente vai medir o arco de duas formas. A gente vai medir o arco usando duas medidas. Graus, né? Grau e radianos. Por exemplo, vocês sabem noções de unidades, por exemplo, de metros. Vocês sabem ver uma pessoa, deduzir ali quantos metros ela tem. Vocês conseguem, né? Vocês conseguem ver uma pessoa ali, aquela pessoa ali tem menos de 1,50 m. Aquela pessoa ali tem mais ou menos 1,90 m, né? Vocês têm essa dedução porque vocês sabem a noção de metro, a noção de centímetro. Aí eu pergunto a vocês, vocês têm a noção de grau e de radiano? Por exemplo, vocês sabem que uma volta, dando uma volta completa, né, é 360 graus. Mas eu pergunto para vocês, vocês sabem mais ou menos o tamanho de 1 grau? Quanto é que vale 1 grau? Quem que sabe? Sabe não, professor. Como é que a gente encontra a medida grau, né? A medida grau, ela vem assim. Ela não vem do nada, né? Grau é assim. É como... Vou dar um exemplo aqui aleatório, né? É como se você pegasse um círculo, tá?
que no caso é a borda. Aí digamos que assim, digamos que nosso círculo aqui fosse uma pizza. Fosse uma pizza, mas a gente vai olhar para a pizza só para a borda, tá? Aí você vai para uma pizzaria, e vai levar 359 amigos. E aí a sua missão é dividir essa borda em todos os pedaços iguais, incluindo você. Tá? Então a gente vai ter quantos pedaços aqui? Você vai ter que dividir a borda aqui em 360, né? Então você vai dividir aqui a borda em 360 partes iguais. Tá? Então cada um desses pedacinhos aqui é justamente o que vale 1 grau. Tá? Então o que é 1 grau? É você pegar um círculo e dividir em 360 partes iguais. Tá? Isso vale para qualquer círculo, gente. Tanto um círculo grande como um círculo pequeno. Se você fazer essa divisão, pegar um círculo e dividir em 360 partes iguais, você sempre tem ali, cada um daqueles pedacinhos é equivalente a 1 grau. Tá? Ou seja, se a gente dividir em 360 partes iguais, né, então uma volta completa vale quantos graus? 360 graus. Tá? Para representar o grau, a gente coloca uma bolinha em cima do número. Tá? Então, por exemplo, 1 grau, a gente bota 1 e bota um pontinho lá em cima, né? Uma bolinha. Tá? Isso que vale a 1 grau. Cuidado, viu, gente? Não vão confundir número com uma... São coisas diferentes, tá? Por exemplo, assim. Se alguém chegar falando pra você, hoje tá fazendo 40 graus. Tá? Hoje tá fazendo 40 graus. Da forma que você tá falando aqui, tá errado, tá? Você tá falando que a temperatura tá fazendo 40 graus. Tá fazendo algo assim. A unidade que você tá usando é graus no círculo trigonométrico, tá? Para você falar em temperatura, a gente usa graus, né? Mas na unidade de temperatura que é o C. Então a forma correta de falar é assim, 40 graus Celsius. Tem que botar o C de unidade. Tá? Então, se você falar, tá fazendo 40 graus, aí a pessoa, se for uma pessoa matemática que tem a noção, ela não vai entender, né? Como é que tá fazendo 40 graus. 40 graus é um tamanho de um arco, né? Então assim, são coisas simples, tá? Mas assim, fazem diferença, tá? Nas unidades de medida. Beleza? Não são aleatórios aqui as unidades, é justamente para ter diferença nas coisas, tá? Graus de ângulos e graus, por exemplo, de temperatura. São coisas diferentes, tá? Por isso que a gente coloca um C para representar a diferença. 40 graus é o que? A gente pegar a circunferência e dividir ela, e tá dividindo em 360 partes, a gente pega as 40 partes primeiras iguais, tá? Isso que é 1 grau, beleza? Beleza. Então vocês aprenderam o que é 1 grau, tá? O que é um radiano? Radiano é o seguinte. Radiano é a gente pegar um arco, tá? A gente vai pegar um arco e vai medir ele pelo tamanho do raio, tá? Só Eu recapitulando aqui. queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Professor, para a gente saber quanto é que vale 1 grau, Hum, a gente pega o ângulo e divide para 360, é? Por exemplo, se for um ângulo de 30 dividido para 360 dá 12. Então, quer dizer que aquele grau, naquele caso ali, valia 12, é? 1 grau. Como? Como é que é? Repete aí. Você tem um 30. Eu queria saber, para saber quanto é que vale 1 grau. Sim, A gente pode dividir o ângulo por 360. o círculo em 360 partes iguais. Eu tô falando primeiramente da noção de medida, né? O tamanho. Por exemplo, quanto é o tamanho de um ângulo, né?
Qual é o tamanho? É grande, é pequeno? Quanto é que vale um grau? É grande, é pequeno, né? Por exemplo, como eu falei, um metro você tem a noção de que é um metro, né? Sabe falar mais ou menos quanto é a noção de um metro. Você sabe ver uma pessoa e ter a noção do tamanho dela. Aí eu tô perguntando pra vocês a noção de graus. Vocês sabem dizer quanto é um grau? Se é uma coisa pequena, se é uma coisa grande, né? Aí graus é o seguinte, é você pegar uma borda de um círculo e você divide em 360 partes iguais, tá? Cada aquele pedacinho que você dividiu é um grau, tá? É um grau. Aí, por exemplo, você falou 30 graus. O que é o ângulo de 30 graus? É você pegar uma circunferência, você quebra ela em 360 partes iguais, tá? E aí você pega as 30 primeiras partes, tá? Os 30 primeiros ângulos, sim. Você pega aqui o círculo, tá? Ó, quebra ele em 360 partes iguais. Então 360, tá? Aí o que é 30 graus? É só você contar. Pega aqui, 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tan. Então 30 graus é os 30 primeiros graus ali que você dividiu. Aquele tamanho ali. Tá? Ângulos que a gente consegue ver bem visualmente, né? A gente consegue ver bem visualmente 360 graus, que é o círculo completo. Né? Então toda a circunferência a gente sabe que ela vale toda ali 360 graus. Metade de um círculo, tá? Como é metade, a gente sabe que a volta completa vale 360, né? Então metade de 360, aquele ângulo ali vale 180 graus. Uma coisa que está horizontalmente e verticalmente, ele é metade da metade de um círculo, né? Se metade vale 180, metade de 180 vale 90, tá? Então uma coisa geralmente está na horizontal e está na vertical, mais ou menos ali aquele ângulo é de 90 graus, tá? Metade de 90, aí dá para saber que é 45, né? E aí metade de 45 a gente vai diminuindo os ângulos. É só para vocês terem a noção do tamanho que eu estou mostrando para vocês, a noção do tamanho, que é um grau, tá? O que corresponde a um grau. O que a gente consegue ver são esses mais aqui, esses que são mais notáveis, né? 360, 180, 90. A gente consegue ver uma coisa, por exemplo, você vê a televisão na casa de vocês, né? Você vê a televisão na casa de vocês. Você vê a borda da televisão, dá para ter mais ou menos a noção que ali é 90 graus, né? Porque é uma coisa que está verticalmente e na horizontal, tá? Mas vocês conseguem ver isso aqui. Quanto é esse grau aqui? Vale quanto? Ou quanto é esse ângulo aqui? Vale quantos graus? Aí é isso que a gente não consegue ver mais, né? Mas é uma coisa que não é muito grande, né? Não é mais que 90, não é mais que 180, não é mais que 300 graus, 360, né? É um ângulo mais pequeno de 90 graus. Mas quanto é, não sabemos, né? Beleza? Então, voltando aqui à explicação do radiano. Mas aí, qualquer coisa pode me perguntar, viu? Fique à vontade aí. Voltando aqui à explicação do radiano, tá? O que é um radiano? Radiano é o tamanho de um raio, tá? Como é que é o tamanho de como é que a gente mede uma coisa por radiano? É você pegar o raio, tá? Você pega aqui o raio, tá aqui o centro, né? Trisca na borda é o raio. Você pega essa medida aqui, pessoal, e é como se você pegasse essa medida e colocasse em cima do arco, tá? Quantas vezes essa medida se repetir equivale a um radiano, tá? Por exemplo, se eu peguei aqui um círculo, tá? Aqui é o tamanho R, que é o raio. Eu peguei esse arco aqui, o arco AB. Se esse tamanho aqui vale o tamanho do raio, tá? Se esse tamanho aqui vale o tamanho do raio, isso significa o quê? Isso significa que esse arco aí, ó, o arco AB, ele mede 1 radiano, tá? Se você medir um círculo, ou se você medir um arco, e o tamanho dele, por exemplo, ficou 2 vezes o raio, tá? Repetiu 2 vezes o tamanho do raio, aí quer dizer, por exemplo, o arco AC,
que eu desenhei ali, ó, ele é equivalente a 2 radiano. Tá? Então o radiano é isso, é você colocar o raio em cima da borda e ver quantas vezes se repete. Tá? Quantas vezes se repetir é o valor em radiano. Tá? Só para vocês verem que são coisas diferentes. Tá? Radiano é o tamanho do raio e graus, né, é um pedacinho de um círculo dividido em 360 partes iguais. Tá? E aí a gente tem umas certas relações. Tá? Tem umas certas relações que é o seguinte. Vocês, por exemplo, a gente tem uma figura bem conhecida, né? Tem um número bem conhecido, que é o π. Tá? O π, ele é esse número aqui, né? Quanto é que vale o π? Ele é um número irracional, né? Ele é um número infinito, não periódico, tá? E ele vale, aqui é só uma parte dele, né? 3,14, 15, 9, tanto. Tá? Ele é um número infinito não periódico. Aí a pergunta é, né? De onde vem o π, né? O π ele não vem assim de forma aleatória esse valor não, tá? O π ele vem justamente dos círculos, tá? O π ele vem justamente do círculo. O que o pessoal descobriu, tá? O pessoal descobriu o seguinte, que toda vez que você pegar um círculo, tá? O tamanho de um círculo e dividir pelo diâmetro, né? 2 vezes o raio, isso aqui sempre vai dar 3,14, 15, alguma coisa, aproximadamente. Tá? Então, todo círculo que você pegar, vocês podem fazer o teste. Pega todo círculo, qualquer coisa circular aí. Você pegar o comprimento, tá? Você pega uma fita e mede a borda. E depois você pegar uma fita e mede o diâmetro, fazer essa divisão, vocês vão conferir que vai dar aproximadamente esse valor aqui. Tá? Então, isso funciona para qualquer círculo, grande, pequeno, qualquer círculo, você dividir o comprimento dele, da borda, dividir pelo diâmetro, vai dar esse valor. Aí esse valor é que o pessoal denominou de π. Tá? O π é essa relação, a medida do comprimento de um círculo dividido pelo diâmetro. Tá? Então daí a gente tem a fórmula. Como é que a gente mede o comprimento do círculo? É só passar o 2r para cá, né? O comprimento de um círculo é 2π vezes o raio. Tá? Mas o importante é só decorar a fórmula. Tá? Uma fórmula básica, né? O círculo, a medida do círculo é 2 vezes 2πr. 2π vezes o raio. Beleza? Aí é por isso que o pessoal, né, faz uma seguinte relação. Em radiano, o comprimento vale 2πr. Tá? Em graus, aqui é em radiano, tá? Em graus, quanto é que vale o comprimento em graus de um círculo? Vale quantos graus no máximo? Uma volta completa. 360. 360, né? É. Então 2πr, né, a gente corresponde com 360 graus. A gente tem essa seguinte relação aqui. Tá? Então 2πr a gente relaciona com 360 graus. E aí, a gente tem... Deixa eu puxar bem aqui uma figura aqui, para ficar mais bonitinho. Pera aí. Vou pegar aqui um slide que veio já feito. Aqui. Que eu expliquei para vocês, né? Grau, radiano, tá. Aí, ó. Aí, para fazer as relações trigonométricas, a gente pega esse círculo específico aí, que é o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico?
é um círculo, né? Claro, como pronto, tá falando. Pode falar ciclo ou círculo, tudo a mesma coisa. Não faz diferença. Então é uma circunferência, ou é um círculo, tá? Aí quais são aqui as características dele? A característica dele é o seguinte, a gente coloca ele em cima do plano cartesiano, tá? Em cima do plano cartesiano, o eixo x, o eixo y, tá? Nossa origem aqui é o ponto 0, tá? A gente vai pegar esse ciclo aqui, esse círculo de raio 1, tá? De raio 1. E a gente vai andar em cima da borda, mas no sentido anti-horário, no sentido contrário do relógio, tá? É como a gente já está fazendo, né? Então a gente começa aqui do ponto A. O ponto A é o primeiro ângulo aqui, que é o ângulo 0, tá? E aí a gente vai andando aqui, ó, em cima da borda, né? Fazendo os outros ângulos. Aí dando a volta completa é 360 graus, tá? Aí o que acontece, né? A gente viu a seguinte relação, né? 2πr é equivalente a 360 graus, tá? Como a gente está pegando um círculo de raio 1, a nossa fórmula aqui se reduz a 2π igual a 360 graus. Ou seja, se a gente passar aqui dividindo por 2, né? O π em radiano vai ser equivalente a 180 graus. Então vocês vão ver muito isso aqui, vamos fazer muito essa conversão aqui, tá? Converter π radiano para 180 graus, né? Por que isso? Porque é o seguinte, nem sempre a gente vai ter coisas que vão ser bonitinhas em graus, tá? Às vezes a gente vai ter ou em graus ou em radiano, tá? Nem sempre vai ficar tão bonitinho para vocês. Por exemplo, vai ter assim, calcule o seno de 260 graus. Aí assim é fácil, né? Porque aqui você já sabe quanto é o ângulo, que é 270. Mas geralmente vai ficar assim. Calcule o seno de 3π sobre 2 mais π sobre 2. Tá? Ele vai dar assim em radiano. Aí o que acontece? Você vai se assustar? Não. Tá? Aqui a diferença é que em vez dele dar em graus, ele deu em radiano. O que a gente faz? É só descobrir quanto é que esse ângulo equivale em graus. Quanto é que esse ângulo equivale em graus? É só converter, né? É só botar aqui no lugar do π, bota quanto? 180 graus. Então vai ficar o quê? 3 vezes 180, dividido por 2, mais π sobre 2, que no caso o π é 180. Tá? Então vocês quando for trabalhar, aqui eu tô só dando um adiantamento lá em seno e cosseno tangente, tá? Quando for trabalhar com seno e cosseno tangente, tá? Então nem sempre vai ser assim bonitinho. Cosseno de 2π, ou cosseno de 210 graus. Às vezes vai ser assim, cosseno de 3π sobre 4. Mas aí é só converter. Onde tem π a gente coloca 180 graus. Tá? Beleza? Aí daqui, né? Só dando adiantando, né? Por que isso? Justamente para a gente fazer o seno e o cosseno tangente. O que é o seno e o cosseno tangente? O seno e o cosseno tangente. E professor, fazer uma pequena pergunta. Quer dizer que nessa questão, toda vez a gente vai transformar o π em 180? Quando se trata de grau? Sim. Você usa direto, né? Ou você usa direto radiano do jeito que tá. Ou então, se você quiser ver visualmente em graus, você converte, tá? Mas, por exemplo, quando eu faço aqui uma conta, seno de 3π sobre 2, aqui eu nem converto, que eu já sei que aqui é 210. Eu faço aqui já dá menos 1. Tá? É só uma forma de você ver a medida aqui do ângulo de uma forma diferente. Mas se você já sabe de cabeça os ângulos em graus e em radiano, por exemplo, 0 graus é 0 radiano. Π para cá. Π ele é 180 graus. 90 graus ele é π sobre 2. 2π, que é uma volta completa,
360 graus. Tá? Então aqui, se você faz, ou você converte, né? Ou então você já faz direto. Se você já sabe que π sobre 2 é 90, você já faz o cálculo já direto. Tá? É só uma forma de você reescrever. Ou você escreve o ângulo em graus direto, ou você escreve o ângulo em radiano. Se você não está conseguindo enxergar o ângulo em graus, se o ângulo está em radiano, né? Está assim, π sobre 6. Se você não consegue ver esse ângulo aqui em graus, né? Aí você, ou se você não está conseguindo, da forma que está aqui em radiano, você não está conseguindo saber o valor dele em graus, né? Você vai lá e converte. É só botar onde tem o π e botar o 180, tá? Geralmente o pessoal faz essa conversão, mas aqui, por exemplo, eu já sei que π sobre 6, ele é o ângulo de 30 graus. Aí eu já faço direto. O seno de 30 graus é 1 sobre 2. Tá? É só se você realmente não consegue ver em radiano. Aí você converte para graus. E vice-versa. Se você acha melhor em radiano, você converte para radiano. Se está em graus, você converte para radiano. É só fazer sempre a conversão. O π vale 180 graus. Tá? Aqui, por que eu sei que aqui é 30? É só botar aqui 180. 180 dividido por 6 é 30. Tá? Então aqui é o seno de 30 graus. Entendi. Mas aí, ó, o que é o seno, o cosseno e a tangente, tá? Só dando um adiantamento aqui para vocês. O seno é o seguinte. O seno é assim. Vou desenhar aqui uma. Vou pegar aqui. O seno é o seguinte, ó. É você desenhar um triângulo retângulo. Basicamente é isso, né? Você quer calcular um seno de um ângulo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pegar esse ângulo, mas você vai olhar basicamente para o arco, tá? O arco. Por exemplo, pega esse arco aqui, ó, o arco do ponto A até o ponto P. Tá? Você pega esse arco aqui. Tá? Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Você pega esse arco aí, ó, do ponto A ao ponto B. Beleza, o que é que você faz agora? Você forma um triângulo retângulo aqui, só formar um triângulo. Você puxa aqui, ó, por exemplo, um lado vertical. Tanto faz, para qualquer lado que você quiser. Você puxa um lado vertical. Cadê minha ponta? Você puxa um lado vertical. Deus. E puxa aqui a diagonal, né? Você forma um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? O que é que acontece? O que é o seno? O seno é justamente essa medida aqui da vertical. Tá? Essa medida aqui da vertical. Aí o que é que acontece? Um valor você já sabe quem é. Que é justamente isso aqui, ó. É a diagonal. Por que é que eu sei quem é essa diagonal? Essa diagonal é uma medida que sai do centro e trisca na borda. Se sai do centro e trisca na borda, isso aqui vale quanto? Vale o raio. Quanto é o raio? Como a gente está pegando uma circunferência de raio 1, né? Um círculo de raio 1, então esse raio aqui vale 1. Tá? Então a gente tem um triângulo retângulo, só desenhando aqui novamente, tá? A gente tem um triângulo retângulo, que eu sei que a hipotenusa é 1, e eu quero descobrir justamente essa vertical aqui, que eu chamei de seno. Aí para isso, né, eu só preciso saber quanto é esse ângulo aqui, ó, correspondente a esse lado. Então o seno de x é justamente esse tamanho aqui da vertical. Tá? O que é que acontece? Vocês não vão precisar fazer as contas, não, porque já tem tudo feito, né? Os matemáticos já fizeram quase todos os ângulos aqui possíveis, tá? A maioria a gente vai comparar, e os que são não tão precisos a gente usa a calculadora, tá? Mas os que dá pra gente comparar a gente faz direto. Por exemplo, deixa eu só justificar para vocês. O seno de 90. O seno de 90 graus. Quanto é que ele vale? O que acontece? A gente anda até o ângulo de 90, né? Onde é que está o ângulo de 90? Tá bem aqui, ó. Tá? Lá na ponta.
Você anda até lá 90, anda aqui em cima da borda, tá? Pronto. Para aí, tá? O que é que acontece? Aí aqui você vai desenhar um triângulo, tá? Mas só que você não tem como desenhar um triângulo aqui, tá? Porque é como se o triângulo ele só tem uma medida, tá? Ele só tem a vertical, tá? Aí o seno de 90, que é aqui, é a medida da origem, né? Até aquele ponto que você trouxe. Quanto é que vale essa medida aqui? Do centro e triscando na borda. Toda medida que sai do centro e triscando na borda vale o raio. O raio é 1. Então o seno de 90 é 1, tá? Aí o seno de 90 é 1, tá? O seno aqui de 180 graus é 0, porque não tem como desenhar um triângulo aqui. Não tem vertical. O seno de 270, ele vai ser menos 1, porque tem um sinal, tá? Quando for falar de elementos eu explico melhor. Eu tô só dando um adiantamento aqui, tá? O seno de 360 vai dar 0 também, tá? E outros a gente, como já foi comentado aí, né? A gente tem uma tabelazinha que aí você consegue lembrar dela. Tem umas musiquinhas, né, e tudo mais, mas são fáceis de decorar. Cadê minha tabela? Essa tabelazinha aqui, né, dos principais ângulos, né? Entre 0 e 90 graus, que é o de 30, 45 e 60, tá? Então, na maioria dos casos, você vai comparar ou com o de 30, ou com o de 45, ou com o de 60, ou com o de 90, ou com o de 180, ou com o de 270, 360, tá? E qualquer outro a gente compara com esses aqui. É só usar a simetria, tá? Mas aí o que eu quero destacar para vocês é justamente isso, essa noção de medir em cima do círculo, né? Medir um arco é duas formas, só relembrando. Como é que eu vou medir esse arco aqui? Ou a gente pega o ângulo, tá? Ou a gente pega o ângulo para medir, ou então a gente usa radiano, né? A gente coloca o raio em cima do arco e sai medindo quantas vezes o arco está se repetindo, tá? Se repetir duas vezes, o arco vale 2 radianos, tá? Só que essa parte aqui, mais essa noção aqui que eu tô falando, é mais em elementos. Por enquanto, em geometria, né? Geometria, cadê? O que é importante aqui, né? A gente tem essas noções. O que é o círculo, os elementos do círculo, tá? A posição de um círculo a uma reta, tá? Noção do que é um arco, noção do que é do comprimento do círculo, né? Por essa formazinha aqui, tá? E como medir um arco, que é em graus e em radiano. Essa parte sendo cosseno tangente não vai ser usada aqui em geometria agora não, tá? Só vai ser usada mais em elementos. Aí lá em elementos, sim, para explicar, que eu só dei um spoiler para vocês, quando eu for falar realmente de seno, cosseno tangente, a gente define as coisas antes, tá? Fala de seno, fala de triângulo retângulo, hipotenusa, tá? Tem que falar disso antes primeiro, para explicar direitinho. Eu só quis trazer uma certa aplicação. Beleza? Só pra gente encerrar aqui, vamos fazer umas questões aqui. Bora fazer umas questões da lista, tá? Cadê a lista? Vou pegar a lista. Deixa eu ver essa lista aqui. Vamos pegar essa lista aqui, tá? Essa lista aqui ela tem sobre círculos, tá? Que é uma lista normal de exercício, tá? Que não é para entregar, é só para treinar. Vamos pegar as questões de círculo aqui pra gente dar uma treinada. Bora lá. Vamos pegar a partir da 16. Que é de círculo, tá? Bora lá. Bom,
Dado dois círculos de raio 1, R1 e R2, né, mostra que eles se intersectam em mais de um ponto. Não, mostra que tem dois círculos, né, de dois raios diferentes, né, e eles se interceptam em um ponto só. Então mostrar que o raio 1 mais o raio 2, né, esse valor, ele é maior que a distância entre os centros desses dois círculos, tá? Então aqui para facilitar a gente tenta desenhando para ter a noção. A gente tem dois círculos, né? Não necessariamente do mesmo tamanho, né? Então a gente desenha um maior e um menor para a gente não ficar pensando que eles são iguais. Tá? E eles se interceptam em um ponto só. Tá? Então temos mais ou menos isso aqui, né? Como figura. O que acontece? A gente tem aqui o centro. Vou chamar aqui de O1. O centro do círculo C1. Temos aqui O2. O centro do círculo C2. Beleza? E aí a gente tem o seguinte. A gente tem o R1, né? Que é o raio do círculo C1. Tá? E a gente tem O2, o raio do círculo C2. Beleza? O que a gente tem que provar? A gente tem que provar o seguinte, que a distância, né, de R1, né, se a gente pegar R1, esse valor, e somar com esse, né, se a gente somar os dois raios, isso tem que ser maior do que a distância entre os dois centros, tá? Ou seja, R1 e R2 somado, né, a medida desse segmento aí, ó, ele tem que ser maior do que essa distância aqui, ó. Opa, deixa eu corrigir aqui a questão. Elas interceptam mais de um ponto, né? Mais de um ponto. Vocês estão vendo que se fosse um ponto só, né? Se fosse um ponto só, vocês conseguem ver que a distância do O1, né, ao O2, né? Se fosse um ponto, né? Botar assim, se a interseção do círculo C1 ao círculo C2 fosse apenas um único ponto, tá? Como eu desenhei, que seria esse ponto aqui, ó. Isso ia implicar o seguinte, né? Que a distância entre o centro O1 ao O2, né? Vocês conseguem ver que no caso, quando for só um ponto só de interseção, essa distância é a soma dos dois raios, né? É igual. Por quê? Porque o A ele pertence ao círculo C1, ou seja, a distância do O1 ao A é R1. E o A também pertence ao C2, o círculo C2. Então a distância do A até o O2 é o raio que é R2, né? E aí tem que a distância de O1 ao O2 vai ser a distância de O1 até A mais a distância de O2 até A, né? Como o A pertence ao círculo C1, né? Então a distância dele, essa distância aqui, ó, vale quanto? Vale o raio, vale R1. Como o A também pertence ao círculo C2, a distância dele até o centro vale o raio 2, né? Vale R2. Esse caso aqui é igual, né? Só que eu pensei que eu pensei que era só um ponto, mas é mais de um ponto, tá? Então deixa eu fazer de novo. Eu tenho um círculo, tá? E ele se intercepta em mais de um ponto, tá? A única condição que pode acontecer é se eles se interceptarem mais de um ponto, essa interseção só pode ser em dois pontos, tá? Pode ser mais do que dois, né? Não tem como ser mais do que dois. Ou é um, ou é dois, ou é nenhum ponto, tá? Só pode acontecer isso. Ou os círculos se cruzam em nenhum ponto,
ou em um ponto só, ou então mais de um, tá? Não tem como ser em 3 pontos, né? Então vamos lá. Se dois círculos, né, C1 e C2, se interceptam em mais de um ponto, vamos lá. Vamos botar aqui. O1, O2, e aí é que a gente tem a distância, tá? Essa distância aqui. A gente tem que mostrar o seguinte, que é a distância entre os raios, tá? A distância... Não, o raio 1 e o R2 tem que ser maior do que essa distância aqui, ó. Por que vai ser maior do que isso aqui? Como é que a gente prova isso? É só fazer o seguinte. É só a gente desenhar aqui, ó, um triângulo, tá? Um triângulo cujos lados são... Um dos lados é essa distância, né? De O1 até 2. E o outro lado aqui, ó. E o outro lado são justamente os raios, tá? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, chamar esse ponto de A. De novo, como o A ele tá na interseção, né? Como o A está no C1, então a distância dele até o centro, do primeiro centro, é R1. Como o A também está no círculo C2, a distância dele até o centro 2 é o segundo raio, é R2. Tá? Aí o que acontece? A gente tem um triângulo qualquer, né? Não sei se é retângulo, não sei nada. Eu sei que tem um triângulo, né, de lados O1, O2, né, a distância entre os centros. E os lados são o R1 e o R2. Aí o que a gente pode usar agora aqui? A gente pode usar a desigualdade triangular. Vocês lembram da desigualdade triangular? O que ela diz? Que vale para qualquer triângulo. Qualquer lado de um triângulo, tá? Ele é menor ou igual do que a soma dos outros dois lados. Tá? Por exemplo, R1 é menor do que R2 somado com essa distância aqui. O R2 é menor do que o R1 somado com essa distância aqui. E esse cara aqui de baixo, ele é menor ou igual do que a distância de R1 mais a distância de R2. Tá? No caso, ela é menor. Tá? Só é igual quando que? Quando o ponto de interseção é só um. Tá? Como é que é mais de um ponto de interseção? Essa distância aqui vai ser sempre menor. Tá? Então é só você escrever isso, tá? Você responde assim. Bora lá. Então digamos que a interseção, vou só escrever aqui um rascunho. A interseção de C1 até C2, né? Ela é maior do que o ponto A. Né? Ela não é só um ponto, tá? Ela é maior do que um ponto, tá? É um ponto A e tem outro ponto aqui. Mas o ponto A já é o suficiente. Beleza? Aí o que é que acontece? A gente está formando aqui um triângulo, né? Está formando aqui um triângulo, né? Veja que como A pertence a C1, é só você escrever aí. Temos que a distância entre O1 a A, né? Vale o raio, vale R1. E de novo, como A pertence ao círculo C2, temos também que a distância
entre o centro O2 até A vale R2. Beleza? Então a gente temos aqui os dois lados, né? E vamos formar aqui, e agora observe, né, o triângulo O1, A, O2. A gente formou esse triângulo aqui. A gente forma esse triângulo, tá? E aí, logo, né, pela desigualdade triangular, temos que a distância de O1 ao T2, tá? Ela é menor do que a distância da soma dos outros dois lados, tá? A distância de O1 até A mais a distância de O2 até A. Ou O2, de O2 até A. Beleza? Só que essa distância aqui, a primeira, é o raio 1, e essa outra distância aqui é o raio 2. Beleza? Está provado. Está provado que a soma dos dois raios aqui, né, é maior do que a distância entre os dois centros. Tá? Pela desigualdade triangular. Só é igual, né, no caso, quando é só um ponto só de interseção. Só que como é mais de 1, né, essa distância aqui ela é sempre menor. Beleza? Questão boa de prova. Gostaram? Conseguiram ver isso aí? Deu pra ver? Deu sim, professor. Certo. Depois de respondida, deu pra ver. Geralmente, para fazer essas coisas de distâncias, geralmente a gente faz sempre triângulos. A gente desenha triângulos para a gente ter essas relações. Tá, vamos fazer aqui mais uma aqui. A gente dá uma encerrada aqui. Bora fazer a 17. Aí eu vou passar aqui, tá? Tá gravando, depois vocês copiem direitinho, tá? Vou fazer mais um aqui. Vamos lá, dizemos que dois círculos são tangentes, né? Se são tangentes a uma mesma reta em um mesmo ponto. O ponto mencionado é chamado de ponto de contato e mostra que quando os dois círculos são tangentes, os dois centros e os pontos de contato são colineares. Ele está dizendo o seguinte: dois círculos são tangentes se eles são tangentes a uma mesma reta, ou seja, assim. Tá? Geralmente quando fala tangente, pessoal, é um ponto só. O ponto de contato é só um. Então dois círculos eles são tangentes, né? Eles só tem um ponto de contato quando eles só tem também um ponto de contato com uma única reta. É isso que ele está falando. Tá? Dois círculos são tangentes quando eles só tem um ponto de interseção com a reta. Beleza? Aí esse ponto é chamado de ponto de contato, como ele está falando aqui. Mostre que quando dois círculos são tangentes, né, que acontece aqui, ele fala o seguinte, que os dois centros, os dois pontos aqui do centro, e o ponto de contato, que é esse aqui, eles são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Se eu passar uma reta aqui, tem que pertencer os dois centros e o ponto aqui de interseção. Como é que a gente prova isso? Tá? Bem direto. Tá? A gente tem que provar que os três pontos eles são na mesma reta, tá? Mas isso aqui é bem direto. Por que que acontece? Vou escrever aqui logo direto. Vou chamar aqui, seja A o ponto de contato, tá? O A é esse cara aqui, ponto de contato.
Se ele é um ponto de contato, então ele é um ponto que está ele tá na interseção, novamente. Ele pertence tanto ao círculo 1 como ao círculo 2. Ele pertence aos dois círculos, tá? Ele está na interseção. Já é um ponto de contato, né? Então, o A pertence ao círculo 1 e o A pertence ao círculo 2. De novo, gente, se ele pertence ao círculo é porque ele está na borda. Se ele está na borda, a distância dele até o centro é o raio, tá? Então, a distância do O1 até o A é o raio, tá? Que eu vou chamar de R1. Ou nem precisa. O que a gente consegue observar é o seguinte. É que... Deixa eu fazer um R mais bonitinho. O que a gente pode observar é o seguinte. Essa reta, tá? Essa reta de tangência aqui, ela é uma reta que ela é perpendicular aos dois círculos, tá? Ela tem que ser perpendicular, ela tem que tocar só uma vez os dois círculos, tá? Se ela é perpendicular aos dois círculos, tá? Por que ela é perpendicular? Porque ela só toca uma vez. Se ela não fosse perpendicular, ela tocava mais de um ponto no círculo. Mas como ela é perpendicular, ela toca só uma vez, tá? Ela toca só uma vez. Se ela é perpendicular aos dois círculos, né? A gente tem o seguinte, a gente temos que... Aí observe que... Vou chamar de R. R não, porque é para confundir com Y. Vou chamar de S. Observe que a reta é S. Aí quando for perpendicular, a gente usa a seguinte notação. A gente coloca tipo um T de cabeça para baixo. Tá? Para dizer que é perpendicular. A reta S, tá? Ela é perpendicular aos dois círculos. C1, quer dizer. E S é perpendicular também ao círculo C2. Tá? Se ela é perpendicular aos dois círculos, a gente acabou de ver. Ela é perpendicular ao quê? Ao raio, né? É só vocês observar aqui na figura. Se essa reta é perpendicular aos dois círculos, ela é perpendicular aos dois raios. Ou seja, por exemplo aqui, ó. Ela é perpendicular ao raio aqui, o R1. Ela forma o quê? Ela forma um ângulo de 90 graus. Tá? Ela forma um ângulo de 90 graus. Então, daqui. Daqui implica, tá? Vamos escrever aqui embaixo. Isso implica que S ela é perpendicular ao segmento aqui, ó. Ao segmento O1A, tá? Ela é perpendicular a esse segmento aqui, tá? Que é justamente o nosso raio, o R1. Beleza? E aí o que acontece? Como a US também é perpendicular ao C2, tá? Ele também vai ser perpendicular ao quê? Ao raio aqui, ó. Tá? O S também é perpendicular ao raio C2. Que é um raio C2? É o ponto A até o ponto O2. Tá? Ela é perpendicular. Também forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então morreu. Aí logo, né? Aí por isso aqui, o que acontece? Por esses dois valores perpendicular, tá? Isso implica que os três pontos, o O1, o A e o O2, eles são colineares, tá? Por que eles são colineares? Porque aqui, ó, né, o segmento entre eles tá formando um ângulo de quantos graus aqui, ó? Forma um ângulo de quantos graus? 180, né? Então, se é de 180 graus, eles pertencem ao mesmo segmento. Tá? Aqui é 90, né? Aqui é 90 também. Então, o segmento do O1, né? Entre os dois raios, do O1 até o O2, vale quantos graus? 180. Então, quer dizer que os três pontos eles têm que estar no mesmo segmento. Né? Ou seja, eles são colineares. Beleza?
Beleza. Dá pra escrever melhorzinho, só que eu fiz aqui de forma resumida. Tá? Bom, eu acho que tá bom por hoje, gente. Depois a gente faz mais umas questões aí. Depois eu vou ajudar vocês a responder as questões da lista, tá? Da lista 2. Uma outra aula, tá? A gente faz as questões aí da lista 2. E ver o fórum também, beleza? Por hoje a gente fica até aqui, ok?